Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai ler 2 Reis 23. Glória a Deus. Bora lá? 2 Reis 23. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Deixa eu só ver aqui o quanto que ele é. Qual o tamanho aqui do 24? Ah, tá. Ele é bem grande, bora lá. 2 Reis 23. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei ia diante dele, e todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor, para seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e todo o coração, de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. A reforma religiosa feita por Josias. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem dos guardas das portas que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Será, para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, os campos de Cedron, e os levou as cinzas para Betel. Josias desistiu. Os sacerdotes que o rei de Judá haviam escolhidos para queimar incenso sobre os lugares altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incensos a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Será, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, onde queimou e o reduziu a pó e lançou sobre sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas. Para o poste da deusa Será, Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba. Derrubou altares, portas que estavam na entrada do portão de Josué, governador da cidade que ficava à esquerda, de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas comia pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Enom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Netã-Meleque, o camareiro, a qual ficava o átrio, queimou carros dedicados ao sol. A dedicação ao sol é uma dedicação demoníaca, tá? Só para vocês entenderem. Que a gente fala, nossa, sol não é. É porque até hoje tem pessoas que idolatram o sol. Pasmem. O rei também derrubou lugares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como altares de Manassés. Tinha construído
altares que Manassés tinha construído nos 2 átrios da casa do Senhor, ele fez pedaços e tirou dali, lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, aos quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos sidômios, para Quemos, abominação dos moabitas, para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhante a ele, fez pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Será e encheu os ossos humanos do lugar onde havia estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel, o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu o pó do seu altar, queimou o poste da deusa Será. Quando Josias olhou ao seu redor, viu sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito nessas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é esse que eu estou vendo? Os homens da cidade responderam: é a sepultura. Só um pouquinho que eu acho que eu perdi um. É a sepultura do homem de Deus. Entendi. Que veio de Judá, proclamou essas coisas que o Senhor acabava de fazer contra o altar de Betel. Josias disse: deixe-no estar. Ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixem estar os seus ossos com os ossos dos profetas que tinham vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários, os lugares altos que haviam na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e fez com que esses santuários, mesmo que havia feito em Betel, e também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que haviam ali, sobre o altar, e queimou os ossos humanos sobre ele. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca celebrou uma Páscoa com porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias de juízes vamos de novo. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. É porque tem um trava-língua aqui, vocês viram? Muito J. Nem todos durante os dias dos reis de Israel, nem os dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Josias também eliminou médios, feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei que estava escrita no livro do sacerdote Hilquias. Havia achado na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que fosse semelhante e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel. Rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo no qual disse: o meu nome estará ali. A morte de Josias. Quanto aos demais atos de Josias e tudo que ele fez, não está tudo escrito nos livros das histórias dos reis de Judá? Nos dias de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas faraó Neco matou
em Megido, no primeiro encontro. De Megido, seus servos levantaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e ungiu e fez rei no lugar do seu pai. O reinado de Joacás em Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele chamava Amutal, era filha de Jeremias de Libna. Joacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Porém, Faraó e Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. Impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata, 34 quilos de ouro. Faraó e Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no seu lugar. Josias, seu pai, mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar a esse dinheiro, segundo a ordem de Faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata, ouro, de cada um, segundo as suas posses, para dar a Faraó Neco. Reinado de Joaquim, de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías. Em Rumá, Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E assim a gente termina o capítulo 23. A gente começa o capítulo 23 com Josias, que foi um rei muito bom. Ele removeu toda adoração, toda iniquidade. O coração dele era muito temente ao Senhor. Eu acho interessante que havia uma profecia de que ele ia morrer para ele não ver aquilo que Deus ia fazer com Israel. É engraçado que às vezes a gente não entende muitos propósitos de Deus, mas Deus recolheu Josias para ele não ver a desgraça que Deus ia fazer diante de Israel, porque Deus conhecia o coração. Deus conhecia o coração de Josias e conhecia o coração do povo de Israel. Eu acho interessante que enquanto vida Josias teve, ele se dedicou a fazer algo extraordinário para Deus. Hoje, se o teu nome for mencionado no céu, como será mencionado? Hoje, se o teu nome for mencionado no inferno, como vai ser mencionado? Às vezes a gente quer ter fama, prestígio, honra, graça aqui na terra. Mas a Bíblia diz, não juntem ouro nem prata na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Às vezes a gente acha que ser uma pessoa influente ou ser uma pessoa benquista aqui na terra vai garantir algo além disso daqui. E é interessante também que às vezes a gente acha que a gente está vendo tanta coisa daqui para frente e a gente acha, né? Tô vendo aqui na terra, tá acontecendo, minha vida é muito dinâmica, então eu preciso plantar para cá, sendo que na verdade a gente precisa plantar para a eternidade. Eu tenho algumas reflexões, não sei se vocês têm, gente, eu sou só eu, direto, quando as coisas não vão bem comigo, como vocês ficam? Eu sempre, é muito interessante e não é algo provocado, é algo natural meu, entendeu? Quando as coisas estão muito ruins para mim, quando as coisas estão muito tristes, quando eu não tô bem, eu sempre tô fazendo alguma coisa para Deus. E quando as coisas não estão muito bem, eu faço uma reflexão. Estou juntando para o céu. Então eu vou confundir o inimigo, eu vou ficar bem, eu vou amar ao Senhor, eu vou me dedicar mais a Ele, mas não esperando colher na terra, entende? Esperando plantar para o céu. Então é isso. Às vezes as pessoas acham que elas estão batendo na porta de Deus e Deus não responde, que Deus sumiu,
Sumiu. Quem some é gente, não é Deus. E aí eu tenho um raciocínio diferente das pessoas. E eu sempre penso, isso está acontecendo porque talvez Deus quer que eu plante só para o céu. Eu vou colher, mas eu vou colher só no céu. Então deixa eu começar a plantar para o céu, e ali eu tô fazendo. E Deus sempre levanta alguém, sempre, para dizer uma palavra para mim, para me lembrar. E eu achei interessante que esses dias eu não tava muito bem. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: você acha que você tá plantando só para o céu, mas você vai colher aqui na terra. E Deus vai transformar a sua história ainda aqui na terra. Eu vim aqui, Poliana, para te dizer que pode até parecer que não, mas tudo bem, você vai colher no céu, mas você vai colher na terra. E eu acho interessante que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quantas coisas extraordinárias eu já tenho colhido na terra, mas a minha mente, ela funciona assim. Tudo que acontece comigo, eu sempre penso, eu vou colher no céu, porque eu já dou para minha mente um prazo. Eu já dou o prazo da eternidade, porque eu vou viver quantos anos, gente? Eu vou viver mais quantos anos? Se a Bíblia garante que eu vivo até os 120, no máximo, eu tenho 36, né? Sei lá, vou viver mais, 85 anos. É muito pouco. Se você for observar num prazo de lapso temporal da eternidade, é melhor a gente plantar aqui um pouquinho para a gente recolher lá no céu. Então, todas as vezes em que eu me sinto só, eu me sinto triste, eu sempre penso, mas Poli, você está plantando para o céu. Poli, falta pouco tempo para você chegar lá. É o máximo 85, 84 anos. É pouco. Nossa, 80 anos. Não, é pouco. É no máximo. Então, assim, e Deus, ele sempre dá um jeito de nos surpreender quando a gente pensa assim. Porque às vezes a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Existirão coisas que vão ser assim, que a gente vai plantar hoje e colher amanhã. Mas o coração do homem é um coração muito ansioso. É um coração que a gente acha que a gente tem que ter uma recompensa agora. Que a gente acha que Deus tem que responder a nossa oração agora. Só que existem muitas orações que elas vão ser respondidas só no céu. Então eu prefiro pensar assim, deixar tudo para colher no céu. E enquanto o que eu tiver que receber aqui na terra de presente de Deus é lucro. Então qualquer coisa que aconteça comigo é lucro. Entende? Se você começar a pensar assim também, talvez você vai ter dias de mais paz do que você tem tido. Todo sofrimento imita Jesus. Gerar um testemunho dói. Jesus, ele, para gerar o testemunho e ele, ressuscitar, ele teve que passar por tanta dor que ele morreu. Ele teve que ser açoitado. Ele voluntariamente foi açoitado. A Bíblia diz, gente, é muito forte isso, que entre o beijo de Judas, foi a Santa Ceia, a Páscoa, e ali Judas traiu Jesus. E ali Judas dá um beijo. Jesus fala para ele, o que você tiver que fazer, faça logo. E Jesus é traído. Então a história da crucificação começa com uma traição. É muito forte. Talvez você esteja passando algumas traições na sua vida. Talvez seja dentro do seu casamento, ou com o filho, ou com o parente, ou com o amigo, ou com a própria vida, ou com circunstâncias, E você pensa, meu Deus, que injustiça. Não, talvez isso seja o maior sinônimo de justiça na sua vida. É Deus te preparando para você reinar com Cristo. É Deus te preparando para te colocar em um outro nível. Quando Jesus foi viver o Kadosh dele, que é um tempo diferente de santificação, ele primeiro foi traído. E quando Jesus é traído e ele vai sendo levado para ser julgado, a Bíblia diz que ele estava louvando. O que Jesus estava glorificando? O que Jesus estava cantando? É muito forte, gente. Vocês têm noção? Ele tinha acabado de ser traído. E da boca dele saíam louvores, sabe? É muito forte. É porque não tem menção do que vem de fora para dentro, mas sim do que é de dentro para fora. Quando as coisas acontecem com você, como é a dinâmica da sua vida? É de fora para dentro
ou é de dentro para fora? Meu Deus. Os fatores externos que acontecem, eles influenciam na sua vida ao ponto de dentro para fora perder a esperança? Esquecer a sua base? Por isso que a nossa base, ela precisa estar na palavra. Eu costumo dizer que é assim, quando você está bem, não come o pão da preguiça, não. Se esforça, principalmente numa rotina, numa dinâmica espiritual. Pô, eu tô relativamente bem. Nem tão bem, nem tão mal. Tô bem. Então se esforça muito pela palavra. Faz todos os votos que você conseguir. Faz todo o jejum, toda oração. Porque no dia da angústia, na hora da angústia e da traição, na hora do desespero, são esses momentos de base na palavra que vão fazer com que você fique de pé. Tem hora, gente, que a gente não consegue orar. Tem hora que a gente não consegue clamar. Tem hora que a gente fica parado assim. Não é? Tem hora que a gente para e só sai lágrima. Tem hora que a gente para e parece que a gente está se jogando num precipício sem fundo. Ou que a gente pulou no meio do alto mar e está afogando. Não é? A vida é assim, cheia de altos e baixos. Mas na hora do precipício, ou de estar ali afogando na água, no meio do oceano, se você não tiver uma base na palavra, você sucumbe. Você começa a achar que Deus não te ama. Você começa a achar que Deus se esqueceu de você. Você começa a achar que Deus ama todo mundo menos você, ou que Deus não existe. A questão é, tá ok agora? Não tá muito bem, nem muito mal? Solidifica a palavra. Levanta na madrugada, faz jejum, faz oração, Bíblia. Quando o negócio estreitar, porque vai estreitar, porque estreita para todo mundo. Porque a vida é assim. Você vai ter uma base. Você vai ter uma base. Quando você estiver passando por uma aflição intensa, você vai lembrar da palavra. Você vai saber onde você foi solidificado. A tua dinâmica e a tua rotina, elas vão fazer com que você não desista da sua salvação e daquilo que Jesus implementou no seu coração. Vocês entenderam? Então, é quando Jó, ele teve uma dinâmica e uma rotina de estar com Deus. Quando ele passou por um grande terremoto na vida dele, ele duvidou de muita coisa, menos da base. Ele tinha uma base. E as pessoas falam, tenha paciência igual Jó, porque, gente, Jó tinha base. No mesmo dia, 10 filhos dele morrem. Os 10. Gente, a pessoa tem 10 filhos. Como é que 10 filhos morrem num dia só? Você faz ideia? Não. E nem queira fazer. E nem eu. A pessoa tem 10 filhos. Só daí já era para ele ter sucumbido, não era? 10 filhos morrem. Todos os servos morrem. Um ou outro que sobrevive. Ele perde o gado. Ele perde plantação. Ele perde propriedade. Ele perde casa. Ele perde carro. Por fim, ele fica doente. Vocês têm noção do que é isso? Vocês fazem ideia? Ainda para ajudar a corroborar toda a destruição da vida dele, os amigos dele começam a acusar ele, dizer que tudo isso está acontecendo, a gente não vai ler o livro de Jó, que tudo isso está acontecendo na vida dele porque está em pecado. E sendo que a única coisa que Jó fez da vida dele foi adorar o Senhor. A Bíblia começa dizendo que Jó apresentava holocaustos a Deus, ofertas a Deus, para caso os filhos dele tivessem pecado. Olha o que está no coração de Jó. E todos os filhos foram tomados para Deus no único dia. Justo? Será que Deus é injusto? Será que Deus não é bom? Não. Jó precisava de passar por um kadosh.
E ali Deus estava entregando a Jó um kadosh. A gente gosta do final da história de Jó, né? Que Jó teve o dobro de riqueza, o dobro de fortuna, o dobro de bens, de propriedade, que Deus ainda restituiu mais 10 filhos para Jó. Nossa, pensa, ele teve um total de 20, 10 morreu, depois veio mais 10. E as filhas de Jó eram as mulheres mais lindas da cidade. E quando a gente for falar de Jó, eu vou falar sobre a beleza também. A beleza é uma das formas de se achegar a Deus. A beleza não é relativa, tá? E o belo, ele é um caminho para encontrar o coração de Deus. Por isso que eu falo para vocês, existe também a dinâmica do belo. A dinâmica do belo natural. A dinâmica do belo que te aproxima de Deus. Não a dinâmica do belo secular. É pra gente fugir desse belo secular, que é a desconstrução da verdade. Então, assim, onde você está solidificando a sua rocha? Onde você está solidificando o seu pé? Josias, o rei, ele queria santificar a verdade. Ele derrubou tudo, ele fez tudo, ele correu atrás de tudo. E olha só que interessante, Deus permitiu que ele morresse para não ver o que ia fazer. O que Deus ia fazer com Jerusalém, com Israel, com Judá, com todo mundo. Sabe por quê? Porque ele era bom. Ele removeu a idolatria de lugares altos. Ele quebrou tudo. Gente, as pessoas matavam os filhos em oferenda a Moloque. Não, assim, não muda a dinâmica hoje, tá? Eu já contei isso pra vocês. Até hoje. Até hoje. As pessoas abortam em adoração a Moloque. Moloque até pode não estar sendo invocado, mas ele está recebendo as ofertas. As pessoas colocam DIU, cometem abortos ocultos, usam o anticoncepcional com abortos ocultos. Para quê? Para consagrar os filhos a Moloque. As pessoas, elas têm gente meio maluca mesmo, que inclusive entrega, né, em cultos satânicos, de fato, a Moloque. Mas existem muitas, milhares de pessoas entregando todos os dias seus filhos, seus úteros, a vida, a geração da vida, Moloque. Aí já é com cada um, né, gente? Como uma oferta. E ali a gente tá achando, que a gente ama, Deus ama mesmo. E adoração em lugares altos, que tá ali, ó, um diozinho no colo do seu útero. Será que ama mesmo? Mas se Deus é o dono da vida e da morte, por que você está controlando a vida dentro de você? Então não tem adoração a lugares altos. Não tem idolatria. Se Deus é realmente o dono da vida e da morte, por que você está tomando essa cartelinha de anticoncepcional? Não entendi. Tô confusa. Então é você que controla a vida, não é Deus? Ali tem uma adoração a lugares altos. Vocês começaram a entender? Então a gente ama e adora a Deus só um pedacinho da gente. Só uma parte. Porque tem parte que a gente quer mandar. Tem parte que a gente quer ser o próprio Deus. Tem parte que a gente quer ouvir a serpente e obedecer a serpente e não a Deus. Sereis como deuses. Quando a gente olha essas pessoas, quando a gente vê esse tipo de idolatria aqui, a gente pensa, não, eles ficavam ali adorando. Não, nós também. Eu conheço uma pessoa que, meu Deus, ela é incapaz de servir uma água para o marido, incapaz de colocar um prato de comida. Ele tem mão. Adoração em lugares altos. Eu conheço um homem que esconde dinheiro de mulher. Adoração em lugares altos ainda existe? Existe. Parece que casa. E a dinâmica não é de servir e amar, é de disputar. É de saber quem tem mais poder. Sereis como deuses. Com adoração em lugares altos. Será? Será que a gente é de Deus mesmo? Será? Será que eu e você de fato somos de Deus? Ou será que a gente adora igual esse povinho aqui, ó? Só um pedacinho, só uma parte. A gente quer tudo de Deus e a gente não entrega nada para Ele.
Eu não vou limpar tal coisa. Tal pessoa não tem a mão quebrada ou vai limpar fazendo escândalo. Ué? Porque eu trabalho fora. Você trabalha fora porque você quer. Porque a gente sabe qual é o nosso papel. A gente trabalha, se a gente decidiu, então é jornada dupla. Se você decidiu que você dá conta, então você tem que dar conta. Que aí seria o quê? Não é trazer dinheiro para o seu próprio benefício e para a vã concupiscência da sua carne. É adoração em lugares altos. Aquele escondidinho, aquele ali que ninguém nem sabe onde está. Eu comando, eu mando. É a minha dinâmica de vida. A gente quer que em nós e através de nós seja reconstruída uma nova história. Mas como, gente? Me explica. Como que eu vou reconstruir uma nova história se eu tenho tantas adorações em lugares altos? Se eu tenho tanta idolatria em lugar alto? Se eu tenho tanta idolatria escondida até de mim mesmo? Se eu pego uma dinâmica secular e eu vou me encaixando nesse século? A gente está tão acostumado a viver sem Deus. Na verdade, eu e você, na maioria das vezes, a gente faz parte de um clube chamado Clube dos Crentes. Aí tem uma carteirinha bem legal. Ela diz: em nome de Jesus, sangue do Cordeiro, tá amarrado, tá repreendido, varão, varoa. A gente tem a fala de crente. A gente talvez se veja até como crente, se comporte como crente. Mas eu quero saber se eu e você estamos no Clube dos Crentes ou se eu e você estamos de fato percorrendo o caminho até a coroa da vida. Eu tenho muita preocupação com a minha vida em relação a isso. Será que eu, Poliana, faço parte do tal do Clube dos Crentes só? Porque no Clube dos Crentes a gente até lê a Bíblia. Mas o diabo também conhece a Bíblia. Tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é de Deus, tem uma parte que a gente deixa Deus, tem uma parte que a gente não deixa. Será que a gente está fazendo parte só de um clube? Essa precisa ser uma reflexão na sua vida. Será que você pensa que Deus te esqueceu ou afastou de você só porque Deus não fez o que você queria? Será que eu e você, a gente acha que na verdade Deus é o gênio da lâmpada mágica, que ele vai estralar os dedinhos e tem que fazer a nossa vontade? Se vocês pensam nessas coisas, será que essa dor aí que você está passando, ela realmente seja porque Deus te detesta? Ou porque Deus chama de fato, que te trouxe uma sensibilidade para você ver que você é gente limitado, que você não é como Deus? Todos nós temos adoração em lugares altos, ali escondidinho, onde a gente nem sabe onde está às vezes. Querido, onde que está a idolatria do seu coração? Essa é uma pergunta que eu tenho feito com frequência a Deus ultimamente. Eu preciso mudar minha dinâmica. Vocês viram que eu tô falando ronâmica, que é dinâmica e rotina. Inventei uma nova palavra. Já falei isso 3 vezes aqui. Preciso mudar minha rotina. Eu preciso mudar minha dinâmica. Eu preciso mudar a minha fonte de adoração. Eu não posso me acostumar a viver sem Deus, achando que eu tenho Deus. Se Deus está perto, se Deus está interessado, por que eu sinto Ele tão longe? Se Deus está aqui colado, por que eu e você estamos nos sentindo tão distantes dele? Qual é a diferença de Josias para Joacás, para Joaquim? Sabe onde está a diferença? No desejo da salvação. Às vezes a gente quer Deus para resolver nossa dinâmica da vida. Você sabia que é um pecado muito sério eu querer Deus só para resolver minhas contas do mês? A gente quer mesmo, gente. Tá com as contas atrasadas. Sabe? É muito feio. Até porque se eu estiver ali na trincheira, se eu estiver ali perdidamente apaixonada, a conta do mês é um detalhe. Ele cuida. O problema é que
acha que Deus é Deus para muita coisa, menos porque é básico. A gente quer Deus para resolver nossa vida sentimental. A gente quer Deus para casar, gente, para não divorciar. A gente quer Deus para arrumar um emprego, para comprar uma casa. Juntando bens nessa terra, juntando aquisições nessa terra. A gente quer Deus para nossa vida sentimental estar resolvida aqui na terra. A gente quer Deus para ajudar a gente na criação dos nossos filhos. Aonde? Aqui na terra. Mas você e eu precisamos, a partir de agora, querer Deus para salvação. Alguém já te falou isso? Que você, na verdade, gente, tem que querer Deus. É para te salvar. Inclusive, de você mesmo. Me salvar de mim mesma. Eu preciso ser salva. Vocês precisam ser salvos. Mas não é dos outros, não. É de nós. É independente de nós. Entendeu? Você quer Deus para quê hoje? Eu não quero Deus para dar uma emagrecida. Eu também, gente. Quero Deus para ter um dinheirinho para dar uma viajada. Eu também. Para ter saúde. Poliana, querer Deus para ter saúde é pecado? Não. Mas focar no Deus só que vai te dar saúde é. Vocês entenderam? Para que você quer Deus hoje? Por que você quer Deus perto? Não juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. A gente tem exemplo de rei, de gente que amou o Senhor. E todas as vezes que esses reis amavam de fato ao Senhor e deixavam a adoração apenas ao Deus verdadeiro, Deus olhava e falava assim: eu o amei. Eu quis, eu desejei. Eu achei interessante que hoje a gente tem uma geração muito fast food, está tudo a um clique de distância. Então a gente acha que a gente serve a um Deus assim. Deus não está disponível a um clique de distância. Tá? A intimidade com Deus é construída no dia a dia, no secreto, na construção, no artesanal, na busca. Deus é assim, relacionamentos são assim, pessoas são assim, rotina são assim, o cotidiano são assim. As coisas estão a um clique de distância. O coração de Deus não. O coração da pessoa que está aí do seu lado, não. O coração do teu filho não está a um clique de distância. O coração do teu irmão, da tua irmã, e nem ninguém de gente, de carne e osso, está a um clique de distância. Sabe por que a gente desiste? Sabe por que a gente não quer? Sabe por que a gente acha que está fracassando? É porque tudo que está a um clique de distância, a gente acha que é fácil, mas não é. É artesanal. E é isso que separou Josias dos filhos dele. É muito fácil. Mata teu filho, consagra Moloque e recebe uma bênção fast food. Esse povo aqui já era fast food também. Vai lá, acende a adoração, a poste da deusa Será. Pronto, ela te entregou. Mas aonde a deusa Será, o Moloque, Baal e todos os outros deuses desse tamanhozinho vão te levar? Onde vai passar a eternidade? Não juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina o valor da adoração. Senhor, nos ensine o caminho da salvação. Nos ensine, Senhor, como faremos para estarmos diante de Ti, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que o meu coração e que o seu coração esteja diante de Deus, em espírito e em verdade. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.
Amanhã, 5h45, com a permissão de Deus, estaremos aqui de novo para continuar esse devocional. Um beijo, Deus abençoe. Gente, ó, se vocês estão 800 dias atrasados, tô brincando assim agora, porque já tem mais de 800 devocionais gravados. Não, gente, é além de mim, além de nós, né? Eu tô muito impactada com isso. Eu desde ontem, porque ontem eu fui escrever no caixinha quantos devocionais tinham, porque uma pessoa queria um monte de coisa de graça de mim. Eu fui mostrar a quantidade de coisa que ela tinha de graça para ela aprender, crescer e tal. E ela não, as pessoas não querem, a verdade é essa. E eu falei, não, quando eu vi que tinha mais de 800, 800, vai lá, né? Aí uma discípula minha escreveu assim, eu tô uns 200 atrasada. Eu ri, nossa, tem tanta coisa lá. E é isso. Talvez você esteja 800 dias atrasado. Meu Deus. Aí as pessoas perguntam, como que você conhece a palavra? Eu tô aqui mais de 800 dias. Vocês têm ideia do que é isso? 800 dias. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje então a gente vai ler tal livro, capítulo tal. Foi uma base sendo construída. Entenderam? Tem gente aqui que tá comigo há muito tempo. E essas pessoas já mudaram muito. Foi construindo uma base. Quando chega o dia mal, ela fala, dor é só dor. Vou chorar, vou sofrer. Mas eu vou saber que todo sofrimento imita Jesus. Porque eu tô com uma base sendo construída, Polly. E se eu morrer, eu vou pro céu. Ou eu vou pro céu daqui, ou eu vou passar essa fase. E é assim que a gente vai indo. Dia a dia, sabendo que Jesus não é fast food, mas é uma intimidade diária. É isso. Corre atrás dos seus 800 dias. Um beijo. Deus te abençoe. Amanhã, 5h45 dias, vocês acordem bem. Pra gente já fazer um todos os dias. Até que... Olha, quando é que vai terminar esse devocional? Quando Jesus falar, tá bom, minha filha. Pronto, agora você volta só pro seu secreto. Aí eu vou voltar, tá bom? Deus abençoe vocês. E até amanhã.